Boa noite a todos, meus queridos amigos, conhecidos, que tão bondosamente têm respondido. E nestas oportunidades que a gente tem tido, temos conhecido algumas pessoas e também lembrado ou sido lembrados por outras e de outras pessoas também, né? Que Deus tem nos abençoado, então nesses dias nós não temos dúvidas. E aqui estamos mais uma vez ao vivo para estimular a fé de cada um dos queridos irmãos nossos. Que Deus possa abençoar, derramar graça e favor dele sobre as nossas vidas, principalmente nesses dias que têm sido tão difíceis. Queridos, eu gostaria nesta breve mensagem compartilhar um texto que está em Lamentações capítulo 5, verso 19 ao 21, apenas 3 versículos. E o verso 19 diz o seguinte: Tu, Senhor, reinas eternamente, o teu trono subsiste de geração em geração. O que será que o profeta Jeremias queria dizer com estas palavras em um tempo de dificuldades? Eles estavam vivendo um cerco pelo exército babilônico, pelos caldeus. O Nabucodonosor, famoso pela sua crueldade, e ele cercou Jerusalém por 2 anos. Por 2 anos, Jerusalém ficou subjugada, presa dentro das suas muralhas, e o inimigo lá do lado de fora. Até quando acabou todos os mantimentos lá dentro, e eles tiveram que se render. Quando então Nabucodonosor conseguiu penetrar as muralhas de Jerusalém e levar cativo o povo de Deus. O que então o profeta quer dizer com isto, com essa palavra? Em primeiro lugar, eu quero tirar uma lição aqui. Deus é soberano, Deus é o Todo-Poderoso. Significa dizer que Deus está no controle de tudo e de todas as coisas, meus queridos, inclusive da nossa vida, da sua vida. A sua vida, apesar dos pesares, das dificuldades que você está atravessando, Deus ainda continua no controle. Veja o que diz a palavra de Deus em Lucas capítulo 12: mas até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Veja como Deus controla tudo e todas as coisas, como Deus é soberano e cuida do seu povo. Olha só ainda o que diz os Salmos de número 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, isto mesmo, e os montes se abalem nos seios dos mares, não temeremos. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. O salmista está dizendo que não temeremos, porque temos um Deus todo-poderoso, um Deus soberano, que está no controle de tudo e de todas as coisas, muito embora pareça que as coisas estão sem controle. Olhamos no aspecto político, no aspecto governamental, parece que as coisas estão sem controle. Não, queridos, Deus está no controle de tudo. Veja a história de uma criança que estava em um avião. Certo momento começou uma turbulência fora do comum. E as pessoas colocaram o cinto, ficaram desesperadas. Quem era religioso começou a orar, começou a rezar. Outros começaram a gritar. E esta criança estava de um lado de um senhor. E ele perguntou: por que você está tão calmo assim? Aquela criança, tão tranquila e serena, respondeu para aquele senhor e disse: meu pai é o piloto deste avião. Meu querido, quem é o piloto do avião da sua vida? Isso faz toda a diferença. Se o piloto do avião da sua vida for Deus, for Jesus Cristo, você não precisa temer, porque Ele é soberano e dá conta de tudo.
inclusive da sua vida. Não devemos temer, devemos sim nos prevenir, exercer a fé e confiar neste Deus que é todo soberano e está no controle da sua criação. Não é o coronavírus que vai determinar o tamanho, a grandeza de Deus. É a nossa fé nesse Deus é que vai falar, queridos, acerca desse Deus tão maravilhoso, o nosso testemunho. Então, em primeiro lugar, Deus é soberano, mas em segundo lugar, eu quero conversar contigo que Deus é bondoso. Veja o verso 20 aí, que diz o seguinte: por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Porque isso não acontece, queridos, porque Deus não nos esquece, porque que Deus não nos desampara. Sabe por quê? Porque Deus é bom, é por isso que Ele não nos abandona. Sabe, queridos, Deus tem todas as razões para nos deixar, para nos abandonar, para nos esquecer. Ele não faz isso, porque Ele é bom. Veja os Salmos 103, não sei se você já conversou com você mesmo, acredito que já. Eu já me peguei muitas vezes fazendo isso, conversando com mim mesmo. E veja o que diz aí Salmo 103, verso 1 e alguns versículos depois. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Era a razão conversando com a vontade, ou seja, a mente, a razão, conversando com a alma, e dizendo: olha, minha alma, não te esqueças de nenhum só benefício de Deus. Minha alma, não cai nessa furada, não se esqueça dos benefícios de Deus. Quantas pessoas já se esqueceram do benefício desse Deus tão maravilhoso, tão cuidadoso, tão poderoso, desse Deus soberano? Eu estou passando por aqui para te lembrar, não te esqueça dos benefícios de Deus. Veja o verso 3, Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. É Deus quem cuida de nós, porque Ele é bom. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. O verso 8 diz: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Queridos, quem trata ferro a ferro e ferro a fogo somos nós, seres humanos, pecadores. Mas Deus nos trata com graça, com misericórdia, com bondade, porque Ele é bom, Deus é bom. Veja o que diz o Salmos 37, verso 24 ainda, queridos: se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Sabe por que a gente não fica prostrado? Porque o nosso Deus nos ergue com a sua boa e bondosa mão, nos levanta e não nos deixa prostrado. Não ficamos prostrados porque Ele é bom. Lembra daquela história de um apartamento que estava em chamas e os bombeiros todos ao redor, fazendo de tudo para tentar salvar uma última pessoa que estava ali naquele apartamento? Essa última pessoa era uma criança. Os bombeiros olhavam para cima e diziam: pula que tem uma cama elástica aqui estendida e você não vai cair no chão, pula. De repente vinha chegando um homem e começou a ver aquilo e disse: o que está acontecendo no nosso prédio? E as pessoas: você não está vendo? Pegou fogo, todo o prédio está em fogo, em chamas. Mas por que as pessoas estão aqui com o bombeiro gritando, olhando para cima? Ele disse assim: não estás vendo? Lá naquele apartamento tem uma criança. Quando aquele homem olhou mais detidamente, era o seu apartamento. E as chamas já estavam se aproximando. E aquele homem, então, chegou próximo, olhou para cima
e disse: filho, 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 pula, pula, papai está aqui embaixo para te amparar, vai te amparar nos braços aqui, pula, filho. De repente, as pessoas que estavam ali viram então uma criança pulando pela janela, se jogando pela janela. E aquela criança caiu então naquela rede de proteção dos bombeiros e foi salva. Sabe por quê, queridos? Porque enquanto ela estava ouvindo a voz dos bombeiros, ela não tinha confiança total. Mas quando ela ouviu uma voz diferente, a voz do seu pai, aquela criança pulou. Nesta noite eu te convido para você se lançar nos braços de Deus, porque Deus é bom. Em terceiro e último lugar, meus queridos, diz o último verso 21 de Lamentações de Jeremias, capítulo 5, verso 21. Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Pense bem comigo. Veja se nós não temos razão. Se há alguma coisa nessa terra que dá trabalho para Deus, é o tal do ser humano. Sou eu, é você, nós damos trabalhos para Deus. Por uma razão simples, por conta de um vírus chamado pecado, que adentrou, queridos, na vida do ser humano, através dos nossos pais ainda, lá no paraíso, através de Adão e Eva. E esse vírus tem um nome, que é pecado. E o pecado é que nos afasta de Deus. E este vírus é o mais antigo de todos, é o mais letal, é o mais perigoso, e que muitos não atentam para ele. Mas este já causou grandes destruições. Veja no tempo de Noé, a destruição por conta do pecado. Veja no tempo de Abraão, 2 cidades completamente destruídas, Sodoma e Gomorra, e tantas outras histórias trágicas, histórias de famílias que se dilaceraram por conta de heranças, de dinheiro, brigaram, se destruíram, pais que matam filhos, filhos que matam pais, tudo isso, queridos, por um vírus chamado pecado que adentrou na humanidade, que está em mim, está em você. Mas, queridos, quando esse vírus entrou na história da humanidade, o Papai do Céu, ele lançou um projeto, uma vacina, uma cura chamada Jesus Cristo Emanuel, Deus conosco. Portanto, em terceiro lugar, queridos, nesse terceiro ponto, eu quero dizer o seguinte para encerrar essa mensagem. O primeiro ponto é que Deus é soberano. Segundo, que Deus é bondoso. E para encerrar, que Deus é poderoso, queridos, para trazer cura para as nossas vidas, dos nossos traumas, dos nossos pecados, por conta da nossa natureza que é caída. Queridos, e para nos convencer do nosso pecado, só pelo poder de Deus, só pelo poder de Deus, só o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que muito sabiamente o profeta Jeremias ora, ou fala estas palavras: converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova-nos nos nossos dias como dantes. Não estou aqui duvidando da conversão, da fé, da confiança de ninguém, mas venho estimular a cada um de nós a orarmos a esse Deus, como fez Jeremias, para assim estarmos mais perto dele, amando menos as coisas desta vida, deste mundo, e amando mais a Deus que nos deu a vida, e nos dar a vida eterna em Cristo Jesus, pelos méritos do seu sacrifício, ali na cruz do Calvário. Então nos acheguemos, nos aproximemos deste Deus, porque ele é bom. Salmos, queridos, 46, verso 10 e 11, diz o seguinte: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, queridos, tem solução.
A gente precisa confiar nesse Deus, mesmo que as águas tumultuem, mesmo que as águas bramem, mesmo que tudo pareça estar indo de mal a pior. Deus é soberano, está no controle de todas as coisas. Ele é bom e cuida de nós, e Ele é o Todo-Poderoso que pode nos converter a Ele cada dia mais e mais, para que assim a gente lance todas as nossas desconfianças sobre Ele e dele adquiremos confiança para todos esses tempos de aflições. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, que Deus nos fortaleça, que Deus derrame graça sobre a sua família, sobre o seu lar, sobre a sua casa, lhe proteja das enfermidades deste tempo, deste mundo, guarde as nossas vidas. E eu faço um apelo a você: ore, busque ao Senhor, faça o seu culto doméstico. Eu estou falando aqui com pessoas evangélicas aqui da nossa igreja, estou falando com colegas, amigos católicos, com outros que não têm nenhuma religião definida, mas todos igualmente precisamos buscar esse Deus maravilhoso. Boa noite, fiquem com Deus.